Saudações, galera! Gente, o mercado de trabalho é cruel para as pessoas com deficiência, já sabemos disso, né? Eu mesmo já fui vítima dessa crueldade aí do mercado de trabalho. Tanto é que no início da minha carreira eu recorri aos concursos públicos, que muitas das vezes acaba sendo aí o melhor caminho, né, para a pessoa com deficiência buscar ali a sua reinserção ou a sua própria inclusão ali no trabalho, tá certo? Então, pensando nisso, bolei esse vídeo aqui para falar sobre os 3 principais direitos aí das pessoas com deficiência nos concursos públicos, tá certo? Roda a vinheta, editor! Pois é, galera, antes de falarmos aí sobre esses 3 principais direitos das pessoas com deficiência nos concursos públicos, quero convidar você para se inscrever aqui no nosso canal. Deixe o seu like, se inscreva aí para você ser notificado, receber sempre aí os nossos vídeos, né? E sobretudo fazer com que o conteúdo, com que as dicas, com aquilo que a gente ensina aqui no canal cheguem cada vez a mais pessoas, tá bom? Então vamos lá. Thiago, eu sou pessoa com deficiência e eu quero fazer concurso público. Eu queria saber quais são os meus direitos, queria entender um pouco melhor disso. Como é que é? Então vamos lá, galera. Eu separei aqui 3 pilares, né, sobre os direitos nos concursos públicos que toda pessoa com deficiência precisa saber, tá joia? Claro que tem outros, mas elenquei esses 3 aqui como principais porque eles fazem toda a diferença, tá bom? Vamos lá então. Primeiro, atendimento especializado e tempo adicional. Gente, muitas pessoas não sabem, mas na hora de fazer a inscrição, né, para um concurso público, é importante você analisar detalhadamente o edital do concurso. Porque ali, né, além de estar todas as regras do jogo, tá certo? Você vai conseguir entender a dimensão das provas e ninguém melhor do que você para se julgar e entender, olha, será que eu vou dar conta de fazer? Eu vou precisar de algum recurso de acessibilidade? Poxa, vai ter uma prova aberta. Será que eu consigo escrever? Eu vou precisar de usar alguma adaptação? O tempo de prova que é suficiente para mim? Eu vou dar conta de preencher o gabarito pelo número de questões? Será que eu vou precisar de um ledor? Será que eu vou precisar de um recurso de intérprete de Libras? Eu vou precisar de alguém para poder preencher o gabarito para mim? Você, sobretudo, vai saber dizer. E aí é importante que você tenha um relatório médico, né, explicando ali a sua deficiência, a causa dela, sempre em mãos, atualizado, tá? E inclusive dizendo ali se você utiliza determinados recursos, para que e como. Por exemplo, para poder digitar, eu uso essas órteses manuais aqui, o famoso clipe palmar, na linguagem lá do Hospital Sara Kubitschek. Quando eu fazia concurso público, eu sempre colocava nos relatórios e o médico assinava direitinho explicando, olha, Thiago, para escrita e digitação, ele utiliza as adaptações. Exemplo, na minha prova, né, no exame de ordem na UAB, quando eu fiz em 2015, eu pedi para usar as minhas adaptações e ainda, né, pedi para fazer a prova em meio eletrônico, a prova no computador, porque não dava para escrever. Eu já tive experiência de tentar escrever antes e não dá. Minha letra é um aeroglifo, é terrível. Não dá para ler o rabisco. No máximo, uma assinatura sai, né? Mas enfim, é direito de pedir. Então, já na inscrição, você já vai procurar o campo para poder informar quais as adaptações que você utiliza. Se não tiver, se for uma organizadora às vezes desconhecida que acaba pecando aí em não oferecer, não disponibilizar uma forma de você pedir esses recursos, já entra em contato com a banca, né, com a banca organizadora e sempre se documente por e-mail, né, porque qualquer violação de direitos ali você tem prova de que você tentou, tá? Chegou no dia da prova, não tinha o que você precisou, você pediu uma sala acessível, não deu, você teve que subir carregado, escadaria, aquilo desconcentrou, mexeu com o seu psicológico, documente tudo isso na ata no dia do concurso, tá? Produza sempre provas, porque se o seu direito for violado, você tem como provar que isso aconteceu, tá? Então, o pedido de atendimento especializado e tempo adicional é o primeiro direito aí que eu sempre destaco como de extrema importância. Leia o edital, procure se entender
saber aquilo que você vai precisar e apresente isso para a banca organizadora, tá bom? Item 2. Concorrer na lista de ampla concorrência em igualdade de oportunidades. Gente, aqui a gente tem que quebrar um mito. Muitas pessoas acham que o fato de ser pessoa com deficiência, ela vai fazer um concurso e ela só vai concorrer com as pessoas que também têm deficiência. Não, não é isso. Não é isso, tá? Existem duas listas. A chamada lista de ampla concorrência, onde está todo mundo que está inscrito no concurso no mesmo balaio, e você tem uma lista chamada de lista especial, onde estão os candidatos que se inscreveram na qualidade de pessoa com deficiência, tá certo? Então, o que acontece é uma mudança na ordem de convocação para se garantir que um mínimo, né, do percentual ali de pessoas com deficiência terão acesso aos cargos e empregos públicos, atendendo a um comando constitucional, né, que determina com que os concursos públicos e também os processos seletivos tenham essa reserva de vagas para pessoa com deficiência. Isso quer dizer, por exemplo, se você fez a inscrição na qualidade de pessoa com deficiência e você passou em primeiro lugar geral, você não vai entrar como pessoa com deficiência, mesmo estando inscrito como pessoa com deficiência. Você vai ser nomeado ali na primeira colocação geral, pela lista de ampla concorrência. Na hora que for chamar o primeiro colocado com deficiência, ele vai ser quem? Vai ser o segundo, né, que estava aprovado na lista de pessoa com deficiência. Ele passa a ser o primeiro na lista de pessoa com deficiência, porque você já tomou posse na lista geral. Muita gente às vezes desconhece esse direito e acaba ali tendo a sua prerrogativa ali cerceada por falta de conhecimento, por falta de dimensão de como é que isso funciona. Vou dar um exemplo prático para vocês de um caso que já aconteceu aqui no escritório. Um candidato que foi aprovado em primeiro lugar em um concurso público na área de segurança para a pessoa com deficiência, ele foi chamado, né, foi nomeado ali na quinta colocação na época, porque segundo as regras do edital, a quinta convocação seria do primeiro colocado da lista especial. Ele foi chamado e a sua deficiência não foi reconhecida, né? E ele também estava aprovado para a lista de ampla concorrência entre o número de vagas. Nós impetramos ali um mandado de segurança na época, para poder já antecipar a nomeação dele, até porque a deficiência dele era clara, era evidente, não tinha que se questionar. E o próprio Estado ali acabou reconhecendo o direito dele e ele já tomou posse ali na qualidade de pessoa com deficiência. Mas digamos que ele não tivesse tomado essa providência judicial, tivesse corrido o risco, ainda assim ele deveria ter sido nomeado na lista de ampla concorrência, porque também estava aprovado nela. De igual modo, poderia não ser, né? Porque muitas das vezes o candidato fica desatento a isso. Acontece do poder público, da administração pública, não aplicar o direito na forma com que tem que ser aplicada e a pessoa acaba tendo ali o seu direito violado por falta de informação, por falta de conhecimento. Então é importante que se entenda que a pessoa com deficiência ela concorre em duas listas, tanto na lista de ampla concorrência, na lista geral, né, que envolve todos os candidatos, e concorre na lista especial entre os candidatos com deficiência, tá certo? E ali que se declaram com deficiência, que vão apresentar ali, né, o laudo médico, enfim, as provas que forem exigidas no edital, mas quando da convocação, em caso de aprovação e convocação para uma perícia médica, ali sim vai ser aferida a real condição, qualidade e deficiência. E aí eu entro no terceiro ponto, que é justamente o direito de ser avaliado sob o ponto de vista biopsicossocial da deficiência. Essa análise, pessoal, ela tem que ser uma análise multidisciplinar, ou seja, não é só um médico que vai olhar a documentação e vai falar, esse é pessoa com deficiência, está dentro, esse não é pessoa com deficiência, está fora. Não, né? Tem que ter ali profissionais de áreas distintas, né? Um profissional da psicologia, um profissional, um psiquiatra, enfim. A galera vai analisar ali de forma multidisciplinar, uma famosa junta médica, né? Para quem gosta de falar assim, e ele sim vai se aferir a qualidade de pessoa com deficiência sob o ponto de vista multiprofissional. Se isso não for feito e a deficiência não for reconhecida, claro, vai caber um recurso administrativo, que na maioria das vezes acaba não valendo de nada, e essa pessoa vai ter que recorrer sim
às vias judiciais, tá? Então é importante isso. E aí vai sempre ser importante buscar uma advocacia especializada que entenda sobre o conceito de pessoa com deficiência, sobre a legislação de pessoa com deficiência, para provar judicialmente aquele enquadramento, que aquele candidato de fato é pessoa com deficiência e merece, faz jus ali ao direito que está sendo violado, tá bom? Então, recapitulando, atendimento especializado tempo adicional, concorrer aí na lista de ampla concorrência, assim como na lista especial, tá? E ser avaliado sob o ponto de vista biopsicossocial, pelo menos multiprofissional, tá? Sempre lembrando, leiam o edital atentamente. O edital traz as regras do jogo. Publicou-se o edital e o edital ele viola as regras de pessoa com deficiência, por exemplo, não trouxe ali a previsão de uma reserva de vagas para pessoa com deficiência. Muitas vezes acontece isso em processo seletivo, que não traz a reserva de vagas. Tem que ter reserva de vagas também. Processo seletivo e concurso público. Se não está escrito, se o próprio edital já traz uma violação, poxa, candidato com deficiência, você é o maior interessado. Você tem ali 120 dias para você impetrar um mandado de segurança e impugnar aquele edital, tá bom? Mas isso fica para os próximos vídeos, tá bom? Inscreva-se no nosso canal. Deixe o seu like, se você gostou desse vídeo, compartilhe. Vamos fazer com que esse conhecimento chegue a cada vez mais pessoas, tá bom? Lá nas redes sociais, @Thiago Elton Oficial, no Instagram e no Facebook, tá certo? Tamo junto, até a próxima!